Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, então, para nosso pré-aula da disciplina de Princípios de Fenômenos de Transportes, tá? Pessoal, nesta pré-aula a gente vai estar tomando, né, ou comentando com vocês a questão das energias associadas aos fluidos, né, principalmente na questão dos fluidos em escoamento. Tá? Essa questão dessas energias mecânicas, né, que fazem o movimento então do fluido, é o que nos vai permitir, tá, que a gente consiga entender e compreender a equação de Bernoulli, né, que faz essa associação de energias e permite que a gente faça vários e diversas análises do nosso fluido em escoamento, em um certo duto ou mesmo em uma certa tubulação. Tá? Então, para a gente iniciar, a gente vai estar conversando sobre esses tipos. Né? No caso, nós temos, dentro das energias mecânicas, né? Nós temos 4 tipos de energia mecânica. A energia mecânica potencial gravitacional, tá? Temos a potencial elástica, temos a energia cinética e temos a energia potencial de pressão. Tá? No caso de um fluido, a gente não vai englobar a energia elástica, né? Já que ele não apresenta elasticidade, e a elasticidade está condizendo ali para os corpos sólidos. Tá? No caso dos fluidos, a gente tem então a energia de pressão. Para a gente iniciar, a gente vai estar falando então sobre a energia potencial gravitacional. Tá, gente? O que se trata essa energia potencial gravitacional? Tá? Ela é uma quantidade de energia potencial, ou seja, que gera movimento ou tem a possibilidade de gerar movimento em um dado sistema em relação a esse corpo, né, em seu campo, né, ou a sua posição no campo da gravidade terrestre, tá? Em relação a uma chamada linha ou referência, nosso chamado plano horizontal. Tá? Então, basicamente, ele está associado à altura onde que o corpo ele se encontra em relação a uma dada superfície de referência. Tá? E essa medida, né, essa energia, ela vai estar associada, então, ao trabalho que o sistema pode realizar para esse tipo de movimento. Basicamente, nós temos o seguinte, tá? Quando eu coloco um certo corpo, tá? Esse carinha aqui representa para mim CG, é o centro de gravidade desse corpo, né? Onde que está distribuído o seu peso, né? Então, quando esse corpo está situado a uma certa altura de um plano horizontal de referência, ou seja, uma cota Z, a gente não vai chamar de H para não confundir com a altura, né? Ou a altura hidráulica, né, ou a coluna de fluido, então a gente vai chamar isso de Z, só para fazer essa diferenciação. Tá? Então, quando esse corpo ele está sujeito ou colocado a uma certa altura, que é essa nossa cota Z, né, lembre-se que enquanto eu seguro, ele permanece naquela posição, mas se a gente soltá-lo, ele vai entrar em movimento. Esse movimento está então relacionado a essa energia potencial que o corpo tem para entrar em movimento dada esta altura, tá? Então, quanto maior essa altura, maior vai ser a energia potencial que o corpo ele tem, tá? E ela está associada ao trabalho. O que é esse trabalho, tá, gente? O trabalho realizado por uma força é a força, o módulo dessa força, vezes o deslocamento que o corpo realiza. E isso, claro, tomando-se a força como uma constante, né? A força sendo constante. Se a força for variável, a gente tem uma outra relação que é através de integrais. Como a gente está falando da força, e no caso da força que exerce sobre o corpo é a força peso, tá? A força peso ela pode ser considerada então uma força constante, tá? Então a força peso vezes o deslocamento que esse corpo vai realizar de descida do ponto mais alto para o ponto mais baixo, vai gerar esse trabalho, esta então energia, tá? Só conceituando no sistema internacional, a energia ela é medida em joules, tá? Então a gente vai ter uma quantidade de trabalho sendo realizado. Então, modelando para o nosso problema, né? A energia potencial ela é igual ao trabalho, tá? Esse trabalho ela vai ser igual
a força gravitacional G vezes E, que é a nossa altura, tá? E a gente sabe que essa força gravitacional nada mais é que a nossa massa vezes a gravidade. Tá? Então a gente pode dizer que a energia potencial é igual a esse trabalho realizado verticalmente pelo corpo, tá? Dado então por massa vezes gravidade vezes essa altura Z, essa nossa cota. Tá? Então aqui temos a expressão da nossa energia potencial gravitacional. Massa vezes gravidade vezes a altura. Tá? Então você pode perceber que normalmente a massa é uma constante, a gravidade também normalmente é uma constante em um certo local. O que você pode apresentar é uma variação de Z, que é essa altura de referência, essa nossa cota. Então, quanto maior o valor de Z, maior vai ser a energia potencial gravitacional. Quanto menor essa altura, menor essa cota, menor vai ser o valor dessa energia, tá? Então essa energia está associada à condição de realização do movimento, né? A realização de trabalho, né? Dada de uma certa força, tá? Para a gente compreender e conseguir analisar isso um pouquinho melhor, eu trouxe essa representação que mostra então um certo fluido dentro de uma dada tubulação, tá? Onde que nós temos neste primeiro ponto, né, uma certa velocidade, uma certa pressão e uma certa cota de altura em relação a esse nível horizontal. E nós temos um segundo ponto, né, o nosso ponto B, onde que ele apresenta uma certa pressão, apresenta-se uma certa velocidade e apresenta essa cota Z um pouquinho maior. Tá? Então a gente pode dizer que neste caso, ou nessa situação expressa aqui do lado, a gente vai ter que a energia potencial gravitacional no ponto A, ela é menor que a energia potencial gravitacional no ponto B, tá? Por quê? Porque o ponto B ele apresenta uma altura maior que a do ponto A, ou seja, o Z2 ele é maior que o nosso Z1, tá? Então quer dizer que ele apresenta uma energia potencial, movimento maior no segundo ponto do que no primeiro ponto, tá? Isso vai gerar para a gente aí alguns questionamentos futuros, né? Por exemplo, a questão da energia cinética e a questão da conservação de energia, né? Que vai estar associado à equação de Bernoulli, né? Você está percebendo que o seu fluido ele tinha uma certa grande quantidade de energia, na verdade pouca quantidade de energia potencial, tá? Mas provavelmente ele tinha uma grande quantidade de energia cinética, ou seja, ele estava se movimentando rapidamente, tá? E ao realizar essa subida, né, nessa tubulação, ele perde energia cinética, ou seja, ele perde velocidade. Só que essa velocidade, essa energia cinética, né, ela se torna, na verdade, ela é transformada em uma energia potencial. Então você vai ter um equilíbrio entre essas questões de energia, tá? Então, ora a energia cinética se torna energia potencial e em determinados momentos a energia potencial se torna energia cinética, né? A mesma coisa aconteceria se eu pensasse no fluxo ao contrário, né? Eu teria uma grande quantidade de energia potencial nessa região mais alta, tá? E um escoamento provavelmente mais lento, né? Mais devagar, mas conforme ele desce, esse sistema, né? O nosso fluido, ele adquire velocidade, porém ele perde altura, tá? Perde altitude. Dessa forma, ele vai diminuindo sua energia potencial gravitacional, mas automaticamente aumentando a sua energia cinética que está relacionada ao seu movimento, tá? Então essa é a relação da energia potencial gravitacional, certo, gente? Ela está associada, então, à posição que o corpo ou fluido se encontra em determinado plano de referência, né? Então, no caso, o nosso R e F, ou seja, a nossa referência, nosso plano de referência horizontal aqui embaixo.
Tá? Gente, eu vou fechar esse vídeo aqui, né? Vou encerrar esse vídeo aqui. O link para o próximo deve estar aparecendo aqui embaixo. E no próximo a gente vai estar falando, então, da energia cinética, tá? Até daqui a pouquinho.